Às 13h47 da madrugada de terça-feira, 14 de outubro de 2025, o silêncio do Mar do Caribe foi subitamente quebrado. A mais de 20 milhas náuticas da costa venezuelana, uma explosão iluminou o horizonte. O alvo, uma embarcação de tamanho médio, identificada pela inteligência americana como um navio de transporte rápido, adaptado para o narcotráfico. Um míssil ar-superfície, disparado de um F-35A, Lightning II em missão de apoio tático, atingiu em cheio o casco da embarcação. 37 segundos depois, restava apenas uma coluna de fogo erguendo-se sobre as ondas. 6 tripulantes morreram no local. O ataque foi executado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos no âmbito de uma operação denominada Iron Tide, dentro do destacamento militar que Washington mantém no sul do Caribe desde o final de setembro. Segundo a Casa Branca, a ação teve como objetivo neutralizar uma embarcação que alegadamente transportava cocaína e armamento para os Estados Unidos, ligada a redes do chamado Cartel dos Sóis. A operação começou às 2h58 da manhã, quando um drone RQ-9 Reaper, enviado de Curaçao, localizou uma embarcação suspeita navegando sem luzes e com sinal de radar intermitente a 68 milhas náuticas ao norte de Puerto La Cruz. Em apenas 8 minutos, o Comando Sul autorizou o uso de força letal após a confirmação do Pentágono e a supervisão do Centro de Operações Conjuntas na Flórida. O ataque foi rápido e preciso. 2 F-35. A Lightning II, escoltados por um avião de patrulha marítima, P-8 Poseidon, decolaram da base aérea Muniz, em San Juan, Porto Rico, às 13h12 da manhã e chegaram à zona-alvo em menos de 25 minutos. Os pilotos executaram um ataque com mísseis AGM-65 Maverick, guiados por infravermelho, enquanto um drone confirmava a assinatura térmica do alvo. Após o impacto, os sinais indicaram uma explosão secundária que, segundo fontes militares, sugere a presença de combustível ou material explosivo a bordo. Às 4h20 da manhã, os destroços do navio afundaram completamente. Um destroyer americano, o USS William P. Lawrence, chegou à área às 5h03 da manhã para verificar a destruição e recolher fragmentos do casco, enquanto um helicóptero MH-60 Seahawk realizava reconhecimento visual e análise de superfície. Nenhum membro das forças americanas ficou ferido. A missão concluiu oficialmente às 6h45 da manhã, quando as aeronaves regressaram à sua base em Porto Rico. O presidente Donald Trump confirmou o ataque através da sua rede Truth Social às 8h15 da manhã, publicando um vídeo de 30 segundos no qual se observa a detonação captada pelo drone de vigilância. Na sua mensagem, declarou: a embarcação pertencia a uma organização de narcotráfico. Os Estados Unidos não tolerarão o narcoterrorismo no nosso hemisfério. Até esse momento, nem o Departamento de Defesa nem o Conselho de Segurança Nacional tinham oferecido detalhes sobre a identidade dos falecidos, nem o conteúdo da carga. No entanto, funcionários sob anonimato asseguraram a Reuters que o alvo tinha sido objeto de seguimento durante mais de 96 horas, por meio de satélites e aeronaves de reconhecimento eletrônico. Com esta ação, Washington somou o seu 4º ataque naval em menos de 6 semanas em águas do Caribe. Atualmente, na região, operam 8 navios de guerra americanos, entre eles 4 destroyers da classe Arleigh Burke e 2 fragatas de apoio logístico, com um contingente estimado de 3.500 marinheiros e pessoal especializado em interdição marítima. Com o amanhecer sobre o Caribe, a informação começou a se expandir de Washington para os principais meios internacionais. À meio da manhã, o próprio presidente Donald Trump confirmou oficialmente o ataque, descrevendo-o como uma ação bem-sucedida contra uma organização terrorista. Na sua publicação no Truth Social, Trump afirmou que
A inteligência confirmou que o navio estava a traficar narcóticos e ligado a redes de narcoterrorismo. A mensagem foi reforçada com um vídeo de apenas 30 segundos, onde se observa uma embarcação imóvel no mar, que recebe o impacto de um projétil antes de explodir. O facto ocorreu num contexto de crescente militarização americana no sul do Caribe. Segundo o Departamento de Defesa, Washington mantém na área 8 navios de guerra, juntamente com um número indeterminado de aviões F-35 estacionados em Porto Rico, além de um submarino nuclear e milhares de marinheiros destacados. Este movimento, iniciado semanas atrás, foi apresentado pela administração Trump como parte de uma campanha integral contra o narcotráfico regional. O ataque na costa da Venezuela não foi apenas uma operação pontual. Para os analistas de defesa e segurança regional, representa um movimento de maior escala dentro de uma estratégia militar americana, que visa ampliar a sua margem de ação na América Latina, sob o argumento da luta contra o narcotráfico. A presença de 8 navios de guerra americanos, acompanhados de F-35 destacados em Porto Rico e um submarino nuclear no Caribe, constitui uma das concentrações navais mais importantes na zona desde o início do século XXI. Em termos estritamente militares, este tipo de destacamento modifica o equilíbrio estratégico regional. Pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, o Caribe volta a ser palco de projeção direta de poder naval americano frente a um estado latino-americano. Do ponto de vista operacional, a doutrina aplicada por Washington abre a porta a um novo paradigma: a militarização da luta antidrogas. Tradicionalmente, as operações contra o narcotráfico eram executadas com forças policiais ou com unidades de cooperação internacional em tarefas de interdição e vigilância. No entanto, ao declarar que os Estados Unidos se encontram num conflito armado não internacional com os cartéis, o governo de Trump transforma os suspeitos em inimigos militares, o que justifica o uso da força letal para além das fronteiras nacionais. Esta reinterpretação legal pode ter efeitos dominó em toda a região. Se Washington estender esta lógica, países vizinhos como Colômbia, Panamá ou até mesmo o Brasil poderão ver-se pressionados a aceitar uma maior participação das Forças Armadas americanas nas suas operações antidrogas, alterando os acordos bilaterais existentes. Além disso, a presença prolongada de destroyers e aeronaves de combate no Caribe introduz um elemento de dissuasão política, especialmente para governos percebidos como hostis a Washington, entre eles o de Nicolás Maduro. De uma perspectiva tática, o destacamento também cumpre uma função simbólica: mostrar alcance e capacidade de resposta imediata. Um ataque aéreo executado em minutos e confirmado diretamente pelo presidente envia uma mensagem não só aos grupos criminosos, mas também aos estados da região. A mensagem é clara: os Estados Unidos podem agir de forma unilateral quando consideram ameaçada a sua segurança ou os seus interesses hemisféricos. No entanto, esse mesmo gesto de força poderia reacender tensões históricas. A Venezuela, que já acusa Washington de tentar derrubar o seu governo, poderia responder com um aumento da cooperação militar com aliados extra-hemisféricos, como a Rússia ou o Irão, ambos com presença técnica e assessoria em território venezuelano. Um cenário assim aumentaria a competição geopolítica no Caribe, zona que durante décadas se manteve relativamente estável em termos militares. Para os comandos regionais, a situação também coloca um desafio logístico. Os países do Caribe Oriental, que costumam depender do apoio americano para a vigilância marítima, podem ser obrigados a redefinir os seus acordos de segurança. Qualquer incidente ou erro na identificação de alvos poderia escalar em questão de horas, especialmente se as operações continuarem em águas próximas às zonas econômicas exclusivas de outras nações. Em paralelo, o uso de armas avançadas, como os mísseis AGM-65 Maverick, lançados de caças F-35 em missões de interdição marítima, levanta uma discussão interna nas Forças Armadas americanas.
Alguns oficiais reformados consideram que estas operações esbatem a linha entre guerra e aplicação da lei, arriscando tanto a legitimidade como a coordenação com aliados locais. Se a política de conflito armado não internacional se consolidar como quadro de ação, os Estados Unidos podem estar a estabelecer um precedente militar e jurídico sem retorno, onde qualquer ameaça transnacional seja tratada como inimigo de guerra, sem necessidade de declarar um conflito formal. Num Caribe cada vez mais vigiado e tenso, a fronteira entre segurança e militarização começa a desvanecer-se. Em Washington, o ataque marítimo não foi um facto isolado, mas parte de uma estratégia mais ampla que visa exercer pressão direta sobre as estruturas de poder venezuelanas apontadas pelos Estados Unidos como responsáveis por atividades de narcotráfico e lavagem de dinheiro. Desde agosto, a administração Trump duplicou a recompensa por informação que conduza à captura de Nicolás Maduro, fixando-a em $50 milhões. O Departamento de Justiça acusa-o de manter ligações com redes criminosas e operações de tráfico internacional de drogas, uma acusação que o coloca no centro de um dos casos mais amplos de narcoterrorismo apresentados contra um chefe de Estado em funções. O reforço do destacamento militar no Caribe, com 8 navios de guerra, aviões F-35 em Porto Rico e um submarino nuclear em patrulha ativa, complementa a ofensiva judicial e política. Para os estrategas americanos, o objetivo declarado é interromper as rotas marítimas do narcotráfico e desmantelar as estruturas financeiras que sustentam organizações criminosas ligadas ao poder político venezuelano. A mensagem é inequívoca. Os Estados Unidos consideram o narcotráfico uma ameaça de segurança hemisférica e estão dispostos a agir em conformidade, inclusive através do uso da força. O Pentágono informou o Congresso que o país se encontra num conflito armado não internacional contra os cartéis da droga. Essa formulação, embora discutida no âmbito jurídico, concede uma base para justificar operações militares de caráter ofensivo fora do território americano. Na prática, consolida um cerco operacional e legal sobre as redes, acusadas de sustentar o tráfico de drogas na região. O resultado é um cenário onde a pressão militar e judicial convergem. A nível internacional, os movimentos diplomáticos de Washington procuram isolar as figuras envolvidas no narcotráfico e fortalecer a cooperação com países vizinhos para bloquear rotas marítimas e financeiras. No plano interno, as acusações formais e as recompensas milionárias transformam Maduro num objetivo prioritário da justiça americana, situando-o cada vez mais fora das margens da legitimidade internacional. Enquanto isso, os destacamentos no Caribe continuam e as mensagens de Washington endurecem. A combinação de ações militares, sanções econômicas e acusações judiciais configura um cerco que limita cada vez mais a margem política do regime venezuelano e reduz os seus apoios internacionais. O cerco aperta e as peças parecem mover-se para um desfecho inevitável. Enquanto os Estados Unidos intensificam a sua pressão militar e judicial, o regime venezuelano enfrenta um isolamento cada vez mais profundo. Estaremos a presenciar o princípio do fim de uma era na região? Queremos saber o que pensa. Acha que este cerco internacional conseguirá desmantelar as redes do narcotráfico e pôr fim ao regime de Maduro? Ou que a história poderá tomar um rumo diferente? Deixe nos comentários e faça parte do debate sobre um dos momentos mais tensos e decisivos do continente.